A gota d'água absoluta quando Deus diz: você está fora. Sua crueldade tem que chegar ao fim. Essa é a história de quando os israelitas estão sacrificando suas filhas e seus filhos ao deus pagão Moloque. No Velho Testamento, as mulheres estão mais envolvidas do que estavam no Novo Testamento. A rainha Jerusha tornou-se muito mais influente como rainha-mãe, sentada ao lado de seu filho, do que era como uma das muitas esposas no harém. Ele é detido por 81 sacerdotes, e o texto diz que Deus imediatamente o puniu com lepra. Ezequias constrói um muro enormemente largo. Era largo o suficiente para que carruagens passassem por Jerusalém. Abias suportou o reinado perverso de seu marido, enquanto criava um filho que se tornaria um dos mais justos e grandes reformadores de Judá, eu acho. Testemunhar o cumprimento de todas essas profecias de Isaías e esses milagres fenomenais teria sido realmente interessante. 185 mil soldados assírios são destruídos em uma única noite. Lemos em 2 Crônicas 34 sua ousada afirmação: assim diz o Senhor. Você sabe, e isso é repetido 3 vezes em suas profecias que estão neste texto. Como rainha-mãe, Hamutal teve um papel muito poderoso. E, infelizmente, parece que ela abusou desse poder porque recebe uma repreensão do profeta Jeremias. Olá, bem-vindo de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que tenta construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando e defendendo as Escrituras. E meu foco em defender o Velho Testamento este ano é olhar para as servas, os haréns, as heroínas e essas mulheres que são fabulosas. E hoje, em 2 Reis, temos 8 rainhas e uma profetisa, além de alguns outros grupos de mulheres que espero que possamos analisar. Então temos um ótimo grupo. Estamos olhando especificamente para os capítulos 15 a 25. Então estamos bem no final do reino de Judá, no reino do sul. Vamos começar pelo sul, pelo menos. Vamos começar com a esposa do rei Uzias. Agora, ele é um dos bons reis, dos quais não temos muitos. Pelo menos ele é bom, inicialmente. Ele não dura muito tempo. Mas seu filho, Jotão, também assume um papel importante no Reino do Sul. Então estamos falando geralmente de cerca de 750 anos antes de Cristo. E muitos desses capítulos que vamos analisar hoje têm paralelos em 2 Crônicas. Mas a forma como vem e segue-me está organizado para as aulas da escola dominical é que estamos olhando basicamente para 2 Reis esta semana e basicamente para 2 Crônicas na próxima semana. Então eles terão um pouco de sobreposição e serão apostos cronologicamente. Mas vamos olhar para o período de 750 a.C. até a deportação por volta de 600 a.C. Então temos 150 anos para cobrir, e há muitas mulheres durante esse período de tempo. Jerusha é nossa primeira rainha. Jerusha nasceu em uma linha sacerdotal aarônica, então a chamaríamos de sacerdotisa, e ela nasceu na linha de Zadok. Agora, se você se lembra, falamos sobre isso antes. Quando o rei Davi estava reinando, ele chama Zadok para se tornar seu sumo sacerdote, e a palavra Zadok significa justo. E vemos isso em nomes como Meleque Zadok, Melquisedeque, rei da justiça. Vemos isso em outras palavras, e ela é descendente dessa linhagem pelo menos 200 anos após Davi, se não um pouco mais, e isso significa que ela, seus descendentes, sua posteridade, se ela se casasse com alguém que estivesse na linha aarônica ou levítica, poderia servir no templo. E assim eles têm servido no templo do rei Salomão por alguns séculos. Mas Jerusha não se casa em uma linha aarônica, mas ela une as linhas sacerdotal e política. Então, tradicionalmente, seu pai ou seu tutor teria feito esses arranjos de noivado bem antes dela ser adolescente. Você sabe, eles às vezes começam a fazer arranjos de casamento quando a criança nasce, quando a filha nasce. E assim que ela pudesse procriar, ou assim que fosse uma jovem adolescente, ela teria se juntado ao harém de Uzias. E o rei Uzias foi o 10º rei de Judá, e ele reinou dos 16 aos 68 anos. Ele teve um reinado muito, muito longo. Mas seu casamento provavelmente ocorreu mais para o final, porque quando ele tinha 30 anos, ela deu à luz seu herdeiro. E isso se torna interessante porque Jerusha teria tido servos ajudando-a a criar seu filho. Mas Jotão é criado nesta corte, e ela teria conhecido as grandes conquistas políticas de seu marido.
Ela teria conhecido suas habilidades administrativas, seu sucesso como comandante-chefe do exército. Sabe, ela teria conhecimento de todas essas coisas, mas simplesmente não é mencionado. Nós não entendemos qual era a perspectiva dela. Mas no Velho Testamento, as mulheres estão mais envolvidas do que no Novo Testamento. Na verdade, seu marido fez Judá se tornar o maior reino desde a divisão de Salomão. Lembre-se de Salomão. Após o reinado de Salomão, nos dividimos em tribos do norte e do sul, e o rei Uzias conseguiu expandir isso. No entanto, assim como o rei Salomão, a fama do rei Uzias se transformou em orgulho, e após uma grande batalha, não sei se você se lembra dessa, mas ele e seus filhos entram em Jerusalém muito vitoriosos e querem ter a oportunidade de entrar no templo. E mesmo que os sacerdotes tentem impedi-lo, ele insiste em entrar no lugar sagrado. Agora, isso era reservado apenas para os sacerdotes aarônicos. Nem mesmo os sacerdotes levíticos podiam entrar no lugar sagrado. E ele queria acender o incenso ele mesmo, mas é impedido por 81 sacerdotes. E o texto diz que Deus o puniu imediatamente com lepra. Sabe? Então, a partir daquele dia, ele é isolado, e o filho de Jerusa, Jotão, começa a reinar como corregente aos 25 anos. Agora, olhando para este texto, os historiadores se perguntaram se talvez isso fosse um golpe de Estado planejado. Sabe, por que Jotão foi escolhido como seu herdeiro? É interessante que a família da rainha, com mais de 80 parentes da tribo de Levi, desempenhou um papel importante em parar o rei Uzias. Sabe, eu não sei. Talvez isso fosse uma força que o rei não pudesse controlar. O texto fala sobre lepra. Provavelmente era lepra, mas há essa situação interessante em que são os sacerdotes que o mandam se afastar, e também é o filho da sacerdotisa que é colocado no trono de suas muitas esposas. Segundo Reis 15:5, diz que ele tem que passar o resto dos 11 anos de sua vida em reclusão, e se isso fosse a nossa doença de Hansen, é uma morte horrível. Muitas das palavras usadas para a lepra, no entanto, não são a mesma doença. Mas a rainha Jerusa se tornou muito mais influente como a rainha-mãe, sentada ao lado de seu filho, do que era como uma das muitas esposas no harém do rei Uzias. A próxima história vem em 2 Reis 17, que inclui mulheres, e isso nos leva de volta às tribos do norte. Agora, o perverso rei Oséias é capturado pelos assírios e levado para a Síria. Mas logo antes disso, a história que é usada como precursor para tê-los, a gota d'água absoluta quando Deus diz: "Você está fora." Sua maldade tem que chegar ao fim. Essa é a história de quando os israelitas estão sacrificando suas filhas e seus filhos ao deus pagão Moloque. Sabe, este é um deus apóstata. Sabe, isso representa a perversão máxima do dever parental, porque eles estão queimando seus filhos vivos em rituais. E se você se lembra de Levítico, no Manual do Sacerdócio meses atrás, Levítico 18 denunciou e condenou diretamente essa prática porque fazia parte da cultura mais ampla da Mesopotâmia. Mas isso acontece durante o reinado do perverso rei Oséias sobre as tribos do norte. A maior parte do livro dos reis que temos estudado é sobre as tribos do sul, mas eles dão este exemplo aqui no norte para dizer que é por isso que se tornaram um estado vassalo da Assíria, e é por isso que abandonaram completamente o pacto de Israel. Este assassinato parental de suas filhas e filhos foi a última coisa perversa que o texto menciona antes do julgamento final do Senhor e diz: "Você está fora." Em 2 Reis 18, somos apresentados à esposa do rei Acaz. O nome dela é Abias, e significa "meu pai é Jeová." Ela é filha de um judeu chamado Zacarias. Agora, ela não é a sumo sacerdotisa, mas acho que pode ter sido uma pessoa justa, porque ao mesmo tempo temos esse mesmo nome sendo usado por Isaías para homenagear um Zacarias. Então, talvez ela seja um nome comum, no entanto, em todo o Velho Testamento. É um nome muito comum, até mesmo no Novo Testamento. Então, eu não estou especulando que seu pai era esse nome em Isaías, mas se fosse, faria sentido porque ela é a mãe desse justo Ezequias. Abias também, quando seu marido morreu, ocupou a posição real muito importante como rainha-mãe, e muito provavelmente ela estaria ciente do profeta Isaías, que está se mudando para o palácio. Você sabe, ele está morando lá. Ele está dirigindo Ezequias. Ele está realmente dando direção à guerra,
quando os assírios descem e cercam Jerusalém, e Ezequias traz todos para a cidade, e ele constrói os túneis de água, e você sabe. Mas o texto não é totalmente silencioso sobre a vida dela. Ela provavelmente estava presente. Ezequias constrói um muro enormemente largo. Era largo o suficiente para que carruagens passassem por Jerusalém. Esta é a antiga cidade de Davi, e você pode ver os restos agora, seja online ou pessoalmente. Mas Abias suportou o reinado perverso de seu marido, enquanto criava um filho que se tornaria um dos mais justos e grandes reformadores de Judá, eu acho. Os nomes que Abias escolheu para seus filhos, eu acho, revelam sua fé. Você sabe, eles não têm nada a ver com o paganismo do marido dela, e sim muito mais com as origens dela. E seu primeiro filho, Maasaias, significa a obra do Senhor. E peço desculpas por estragar esses nomes. Eu não sei como pronunciá-los em hebraico antigo, muito menos muito bem em inglês. Mas o nome do futuro rei, Ezequias, significa fortalecido pelo Senhor. Seu primeiro filho, infelizmente, morreu em batalha contra as tribos do norte de Israel quando o rei Peca estava lutando com eles. Mas de alguma forma, seu segundo filho, Ezequias, escapou do massacre e da captura das 200.000 esposas, filhos e filhas que foram deportados para Samaria, como descreve 2 Crônicas 28. Mas seu marido perverso morreu após um reinado de 16 anos, aos 36 anos, e seu filho justo, Ezequias, se torna rei aos 25 anos. Agora, esses números bíblicos parecem um pouco inapropriados, porque sugerem que seu pai era muito jovem quando ele nasceu. Você sabe, 11 anos ou algo assim. Eu não sei sobre isso. Então talvez tenha havido um período de corregência. Você sabe, às vezes você só precisa dar um passo para trás e dizer, nós só temos o texto bíblico. É difícil, pois nossa versão mais antiga dessas idades, de quão velhas as pessoas eram quando estavam procriando. Mas se Abias ainda estivesse viva e morando em Jerusalém quando seu filho se tornou rei, Ezequias, então ela teria sido a rainha-mãe. E isso, em hebraico, é uma posição muito importante. E este período de tempo, testemunhar o cumprimento de todas essas profecias de Isaías e esses milagres fenomenais, teria sido realmente interessante. A esposa de Ezequias, de quem ouvimos falar, é Hefzibá. Então isso significa que a sogra de Jerusa e Hefzibá podem ter tido um relacionamento interessante. Nós ainda não sabemos, mas Hefzibá tem um casamento arranjado e ela é uma das únicas esposas que estão afiliadas a ele. Agora, isso é muito incomum para um rei, mas o nome dela significa minha alegria está no Senhor. E sugere que seus pais, ou então Ezequias, amavam o Senhor, amavam ela. Eu não sei. Não se sabe que tipo de fé ela tinha, mas não posso deixar de imaginar que um rei justo, que só tem uma rainha listada ou uma esposa listada, não compartilhou em muitas de suas conversas, é minha suposição. Mas enquanto viviam juntos, a rainha teria visto a devastação e o medo de toda a cidade de Jerusalém, enquanto todo o Judá entrava para que pudessem estar na cidade murada durante o ataque de Senaqueribe. Lembre-se, a Assíria desce e simplesmente esgota tudo ao redor da Judéia. A única coisa que resta é todo mundo, você sabe, apenas preenchendo as muralhas de Jerusalém. Isso é por volta de 721 a 700 a.C. E Hefzibá provavelmente está vivendo esse período extremamente dramático, e ela pode ter ouvido sobre a oração de seu marido, que está registrada nas Escrituras, enquanto ele está no templo, suplicando por seu povo. Você sabe, ela teria conhecido a ousada profecia de libertação de Isaías e depois a destruição milagrosa. Eu não sei se você se lembra disso, mas em 2 Reis 19, 185.000 soldados assírios em uma única noite são destruídos milagrosamente. E logo depois, ela testemunha a doença quase fatal de seu marido. Ela vê uma recuperação milagrosa. Você sabe, Deus lhe concede 15 anos adicionais. Isso é 2 Reis, capítulo 20. A coisa que é difícil para mim entender é que o filho deles nasce durante esses últimos 15 anos, mas ele não segue os passos de Ezequias ou Hefzibá. Manassés é perverso. Ele se torna rei, no entanto, aos 12 anos. Isso é 2 Reis 21. E ao longo dos anos, ele se rebela contra as reformas e ensinamentos de seus pais, e ele afastou o povo de Deus. Uma geração após esses milagres fenomenais,
Um líder perverso está fazendo um trabalho horrendo. Ele começa a te adorar ídolos novamente e se torna um dos reis mais perversos de Judá, nos dizem. Mas Hepzibá pode não ter vivido para testemunhar toda a extensão de sua apostasia. Nós não sabemos. Mas ele reinou por 55 anos, então ela provavelmente esteve envolvida no início de seu reinado. Vemos o nome de Hepzibá usado em Isaías, e isso é realmente interessante. Ele está usando um jogo de palavras. Ele usa o nome dela como uma profecia para representar Sião. Lembre-se, Hepzibá significava meu deleite está nela. E então ele diz em Isaías 62:4, esta é a Bíblia de estudo bereana. Você não será mais chamada de desamparada. Nem sua terra é chamada de desolada. Mas você será chamada de Hepzibá, pois sua terra será Beolá. Pois o Senhor Deus se deleitará em você e sua terra será sua noiva. E ainda aguardamos ansiosamente o dia em que o noivo, nosso Salvador, Jesus Cristo, virá novamente, quando sua noiva, a igreja, estiver pronta. E isso é repetido novamente na profecia de João, o revelador, no capítulo 19, que assim que a igreja ou a noiva estiver pronta, o noivo poderá vir. Assim que formos um povo de Sião, e essa profecia está usando o nome Hepzibá nisso. A próxima mulher que temos é a esposa do perverso rei Manassés, e ela também se torna a rainha mãe de Amon. Sabe, muitas vezes há várias esposas no harém, mas a única cujo nome temos é aquela que se torna a rainha mãe. E o nome dessa mulher é Mesulemete, e ela não se casa até que o rei Manassés já esteja no trono por, provavelmente, décadas. Mesulemete vive com seu marido tempo suficiente para dar à luz Amon, viver com ele durante seus anos de crescimento e depois por 2 anos, enquanto ele está no trono, dos 22 aos 24 anos. Mas a Bíblia descreve que ambos os reis são muito perversos, e ficamos nos perguntando se Mesulemete também estava em aliança com seu marido em muitos desses assuntos, como a esposa favorecida para permitir que seu filho assumisse o trono. Não nos é dito, mas os oficiais de seu filho conspiraram contra Amon e o assassinaram. E lemos mais sobre isso em 2 Crônicas 33. Mas ela também pode ter sido morta nesse assassinato, ou talvez apenas removida de seu lugar como rainha-mãe. Não nos é dito. Mas sua influência não impediu Amon de adorar ídolos, e ele não se humilhou diante do Senhor. É o que o texto diz no capítulo 33 de 2 Crônicas. No entanto, o neto de Mesulemete, o filho de Amon, Josias, se torna um grande reformador em Judá. Então é interessante ver a posteridade decair, sabe? Mas não temos evidências de que ela ainda esteja viva durante as reformas de Josias, mas essas duram 31 anos no trono. No entanto, temos o nome da esposa do rei Amon, que dá à luz este filho que tomará seu lugar, e este é Gedida. E em 2 Reis, capítulo 22, aprendemos que esta jovem esposa do 15º rei de Judá foi criada no sul, perto de Laquis. É uma cidade associada a muitas coisas perversas. Mas, sabe, nessa época há muitas alianças políticas. Grande parte do harém é construída para unir o reino. Agora, o texto afirma que seu filho, o príncipe Amon, tinha apenas 16 anos quando gerou Josias. Então, as pessoas estão se casando muito jovens e sabemos que seu jovem marido já estava no trono há 2 anos antes de sua morte. Então isso impulsiona Gedida ao importante papel de rainha-mãe quando Josias começou a reinar aos 8 anos. Agora, sua influência teria sido muito importante durante os anos mais jovens deste rei, então assumimos que alguns de seus desejos justos poderiam ter sido atribuídos à sua influência, mas nada é mencionado na Bíblia. Mas é seu filho quem faz todas essas reformas. Falei um pouco sobre isso quando discutimos Deuteronômio, mas as reformas de Josias são provavelmente as mais famosas. E durante o período das reformas de Josias, somos apresentados a outra profetisa. Agora, temos apenas 5 grandes profetisas de Jeová em nossas escrituras. Temos Miriam e Débora, e a esposa de Isaías e Hulda, e então, no Novo Testamento, temos Ana. Agora, há 2 outras mulheres que são referidas como profetisas, mas não são profetas de Deus. Sabe, Jezabel? Não, obrigada. E Nídia, não, obrigada. Então, essa mulher, Hulda,
é única no fato de que temos suas palavras de profecia em nosso texto, e que elas estão direcionando algumas das reformas de Josias. Sabemos que ela era casada com um homem chamado Salum. Eles viviam em Jerusalém, e seu marido, possivelmente seu avô, às vezes o texto é difícil de saber de qual geração estamos falando. Seu marido, ao que parece, supervisionava as vestimentas dos sacerdotes ou do rei. Isso está no capítulo 22, versículo 14. Então, eles estão em um papel onde ela é um pouco mais visível. Mas Hulda é única em seu papel de receber essa revelação, e de fato, se lermos em 2 Crônicas 34, sua ousada afirmação, assim diz o Senhor. Sabe, e isso é repetido 3 vezes em suas profecias que estão neste texto. E não só ela deu profecias futuras que foram cumpridas, mas também testemunha a verdade de que novas escrituras estão surgindo ao longo da história de Israel. Não nos é dito, no entanto, sobre seu crescimento espiritual enquanto ela cresce, apenas sobre seu serviço ao rei Josias. Então, Josias está reinando agora há 10 anos. Ele tem 18 anos. Ele começa a reparar o templo de Salomão. Já se passaram quase 300 anos de sua existência, e esse processo de reconstrução é apenas uma parte disso. Sabe, eles estão derrubando todos os tipos de tradições falsas e perversas que estavam lá. Quando eles saem, os sacerdotes encontram este livro da lei. Agora, os estudiosos questionam se eles encontraram o livro da lei ou reescreveram a Torá e compilaram coisas para enfatizar a importância da lei no livro de Deuteronômio. Eu não sei. Mas eu conheço muitos estudos sobre isso, mas não acho que tenhamos nenhum fato ainda. Então, eles reescreveram essas leis, ou seja, qual for o livro da lei que Josias está ouvindo, eu suponho que Hulda, como sua esposa e seus filhos e suas filhas, estão com o rei Josias enquanto ouvem essas coisas serem lidas. E o rei pediu ao sacerdote no capítulo 22, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo. O que devemos fazer, para seguir as palavras do livro que foi encontrado? E é aí que obtemos essas palavras. Fiquei meio surpresa que o sumo sacerdote não tenha simplesmente orado ele mesmo, mas ele não o faz. Hilquias vai e pergunta a Hulda, a profetisa. Ela recebe uma resposta para o rei. Mais uma vez digo, isso significa que ela não é apenas bem conhecida pelo sumo sacerdote, mas é uma fonte confiável para o próprio rei. Isso é muito único em nosso registro. Eu não sei se foi único no que aconteceu naquela época. Eu também acredito que, de acordo com o livro de Apocalipse e de acordo com os escritos de Joseph Smith, um profeta é aquele que tem o espírito de profecia. E de acordo com o capítulo 19 do livro de Apocalipse, aquele que tem o espírito de profecia é aquele que tem um testemunho de Jesus Cristo. Então, eu suponho que estou cercado por pessoas. E você também, que tem o dom da profecia, que tem o dom de se tornarem profetas para a sua área de jurisdição, como ela foi para a dela. Mas ela diz, em 2 Reis, capítulo 22, versículos 16 e 17, assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram. E foi exatamente isso que aconteceu. A profecia de Hulda, infelizmente, tornou-se uma segunda testemunha das palavras do livro, e sua autorização impulsionou este livro da lei a se tornar uma escritura central por mais de 2 milênios. Sabe? Não havia um cânone fechado naquela época, e à medida que a revelação continua a fluir dos profetas e do povo de Israel, as palavras de Hulda estão incluídas neste texto. Eu acho que é realmente uma aprovação divina desta parte monumental da história das Escrituras. Então, sua profecia de 200 palavras, eu não sei o que era em hebraico, foi cumprida em um período muito curto de tempo. Mas ela também promete algo ao rei Josias. Citação. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, então, pulando para o versículo 20 do capítulo 22, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. E como sabemos, o rei Josias morreu de uma ferida de batalha em seu 40º ano, mas a cidade de Jerusalém ainda estava em paz na época de sua morte. Não foi até que o rei babilônico Nabucodonosor invadiu a Judéia durante o reinado de seu filho,
Jeoaquim, por volta de 605 a.C., que toda a devastação começou. E, inicialmente, os babilônios apenas exigiam tributo da Judéia. Mas, ao longo dos próximos 20 anos, os babilônios causaram 3 deportações para a Babilônia, e temos muitas escrituras que descreveremos mais tarde que falam sobre isso. Quero também lembrar que, frequentemente no Velho Testamento, vários profetas servem a Deus ao mesmo tempo. Sabe, 2 gerações antes, temos Isaías vivendo na corte de Jerusalém. Ele é morto, infelizmente, pelo perverso rei Manassés, avô de Josias. Mas não conhecemos outros profetas naquela época de Amon. No entanto, em outras ocasiões, possivelmente perto de Jerusalém, temos o profeta Sofonias. Ele é filho de Cusi e também estava lá durante o reinado de 31 anos de Josias. Não sei se ele e Hulda coincidiram, mas 3 anos após a profecia de Hulda, o Senhor envia o profeta Jeremias e ouvimos muito mais sobre seus escritos. Josias tem 21 anos. Isso está em Jeremias 1:2.1. E também sabemos que, dentro de 2 ou 3 décadas, temos o profeta Ezequiel, Daniel, Urias e Leí, e eu poderia continuar, sabe, se tivesse melhores anotações. Há muitos desses profetas que surgem. Mas vamos voltar aos reis e ver onde estamos. Passamos pelo 10º, 11º, 12º, 13º e 14º rei. Tem um gráfico aqui no meu material e nos meus slides que lista todos eles, com quem são casados e como funciona a genealogia. E agora, vamos ser apresentados a 2 das esposas de Josias. A primeira é Hamutal. Ela é filha de Jeremias de Líbina, e além de ser esposa do rei Josias, ela também se tornará rainha-mãe no trono, tanto para o rei Jeoacás quanto para Zedequias. Então, ela é a esposa do 16º rei e teria estado presente na Grande Páscoa. Você se lembra que no 18º ano de seu reinado, ele teve essa maravilhosa celebração. Ele trouxe centenas de animais, e essa grande esposa, Hamutal, estaria lá, assim como seus 2 filhos. Ambos os seus filhos se tornam reis. Mas, como rainha-mãe, Hamutal tinha um papel muito poderoso, e infelizmente parece que ela abusou desse poder, pois recebe uma repreensão do profeta Jeremias. No capítulo 13, versículo 18 diz: Diga ao rei e à rainha-mãe, e essa é Hamutal, humilhem-se, sentem-se, pois seu governo cairá. Este capítulo de 2 Reis 23, que a descreve, e se sobrepõe a Jeremias e Ezequiel a denuncia, e ele continua a profetizar. Este é Ezequiel referindo-se a ela. Ezequiel 19, que Leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Agora, seu primeiro jovem leão é este rei, Roróis, e eles foram levados cativos para o Egito, e não sei se a mãe também foi. Mas Ezequiel, então, descreve a entronização ardilosa de seu segundo filho, e assim ele a chama novamente. Ele se refere a ela como essa leoa. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Então, de forma paralela, ela continua. Elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão. Então, a última metáfora de Ezequiel para descrever o rei Hamutal, ou rainha Hamutal, era uma vide em sua vinha. Ele diz no capítulo 19, versículo 10, seus ramos eram fortes. E então, pulando para os versículos 12 e 13, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Então ela é levada cativa e, sabe, essa rainha Hamutal teve uma grande oportunidade de abençoar seu povo e abençoar o mundo inteiro naquela época, o mundo bíblico. Mas ela usou isso para propósitos malignos. Você sabe, ela trouxe gerações de tragédias por causa da distração. É realmente bastante trágico. Mas eu só quero me afastar da Bíblia por 1 minuto e lembrar que é a posteridade dela, é a posteridade de
Hamutal, que vai para o livro de Mórmon. Você sabe, o nome dela não está lá, mas ela é a avó dos primeiros molequitas. Você se lembra, é o filho dela, este neto, que é protegido e escapa do cativeiro babilônico e é levado com o povo de Moleque. Eu me lembro de Moleque, MLK, é o povo do rei. Eles tinham esse bebê de Zedequias, seu neto, e o levaram para o novo mundo, onde fundaram Zara-Enla. Muito interessante que a palavra hebraica Mulek, MLK, é a mesma que Melek, MLK. Não há vogais. E vemos essa profecia em Elamã 8:21. Está escrito: vocês dirão que todos os filhos de Zedequias foram mortos, exceto Moleque? Isso significa rei, o pequeno bebê que eles trouxeram. Muito interessante. Temos mais 2 rainhas para passar. O capítulo 23 de Reis fala sobre Zebida. Zebida foi uma das esposas do jovem Josias. E o pai de Josias morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Então, assumimos que o casamento deles foi arranjado antes dos 8 anos, ou talvez um tutor tenha intervindo. Mas desse casal muito jovem, nasceu o primeiro filho de Zebida, Eliaquim. E eles mudam seu nome quando ele é colocado no trono pelos egípcios. Ele se torna um rei vassalo. Tudo está despedaçado. Como uma das esposas do rei Josias, você sabe, ela estaria ciente da destruição de todos os locais de adoração pagã. Você sabe, o marido dela é quem interrompe o sacrifício de crianças nas tribos do sul. Você sabe, ele destrói esses pequenos cubículos no templo que eram para prostitutos. E eles removeram todos os sacerdotes idólatras. E, de fato, depois que o templo foi purificado e este livro foi encontrado, Zebida, presumo, fez parte dessas reformas. E a Páscoa do rei Josias, que mencionei, tinha, você sabe, esses 30.000 cordeiros. Mas seu casamento durou 26 anos, até que os egípcios mataram seu marido em uma batalha. E então ela assume um mandato desastroso de 3 meses, com seu filho no trono. Este mandato de 3 meses não vai bem. E o faraó o remove e coloca outro rei fantoche. E é quando Jeoiaquim, filho de Jeoiaquim, começa a reinar por 8 anos, dos 25 aos 33 anos. E assumimos que a rainha Zebida tinha cerca de 40 anos quando ela se torna novamente a rainha-mãe, quando seu segundo filho se torna rei, o rei Zedequias. Zebida e seu filho. O rei Jeoiaquim deve ter sido muito flexível para conseguir manter sua posição tanto de lealdade ao faraó quanto ao rei babilônico. E, no geral, eles estão em uma posição de realeza vassala, rei e rainha, por 11 anos. Mas a Bíblia registra que este rei fez o mal aos olhos do Senhor, o que sugere que a mãe também estava trabalhando com ele. Eu não sei, mas eu sei que por 3 anos, Judá pagou tributo à Babilônia, até que tanto o rei quanto sua mãe se rebelaram e foram retirados. Presumo que ela estava ciente. Não sei se ela tinha alguma possibilidade de influenciar o Império Babilônico. Sabemos que este é um império fenomenalmente extenso nesta época. Você sabe, está cobrindo a maior parte do Mediterrâneo. Você pode ver nos meus gráficos, nos meus slides, se quiser olhar para eles. Somos informados de que seu filho, o rei, está preso com bronze e algemas e levado para a Babilônia. Em 2 Crônicas 36. Mas não nos é dito se ela ainda está viva, se teve que ser levada antes. Não sabemos a situação. Mas o registro detalha que a vida de Zebida foi limitada a coisas relacionadas aos seus filhos reais. E assim, só nos é contado sobre o relacionamento deles. Ao ampliarmos e termos uma visão panorâmica desses mais de 150 anos de história, espero que possamos ver a importância que cada pessoa pode ter, seja você homem ou mulher, velho ou jovem. Se escolhermos seguir o Messias, podemos abençoar aqueles ao nosso redor. Se escolhermos seguir nosso Salvador e nos aproximarmos dele, podemos ser uma influência poderosa para o bem. E assim como a profetisa Hulda, todos que têm um testemunho de nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Messias, podem testificar dele e abençoar o mundo para o bem. E eu deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.